Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá! Meus amigos, minhas amigas, nossos votos cordiais de muita paz. O tema da tarde, ação espírita na transformação do mundo. Eu olhei aqui, tem um quadro branco, né? A minha primeira palestra foi há 41 anos atrás, um quadro afrodescendente. Eu também dizer preto e ser processado por racismo. Quadro afrodescendente, a gente usava giz. Terminava a palestra, você estava branco e ectoplasma, né? Então hoje já temos. Eu vou colocar aqui ação espírita na transformação do mundo. Porque esse passo a gente vai usar para algumas reflexões. Por isso vou escrever ele aqui, do mundo. Essa é a ideia. O tema central das nossas reflexões da tarde. Eu era muito jovem, tinha só 17 anos de idade, quando na casa espírita, onde iniciei-me, faltou o palestrante da noite. Eu fui indicado pela senhora da livraria para substituí-lo a queima-roupa. Até hoje deu um apelido a ela, culpada, e ter me jogado nisso. Foi assim que surgiu, naquela noite de sexta-feira, às 20 horas. Algo como 13 de novembro de 1989. Ação espírita na transformação do mundo. Recentemente saiu uma obra de Joana de Ângeles, a nova mais recente, que em 2 semanas, Mundo Regenerado, em que ela analisa exatamente parte das temáticas da nossa tarde. Se Joana enfatiza que ela acredita no mundo regenerado, parece que vai dar certo. Agora, quando e onde, aí aguardem cenas dos próximos capítulos. Só Deus é que sabe quando a gente decidir fazer as mudanças. Pensando no tema, a primeira palavra que chama a atenção é ação, que fatalmente vai nos induzir a pensar em movimento. Se é uma ação, deve ter o sentido de movimento. Mas como é que esse movimento espírita, que não é a doutrina, primeira coisa, nós temos que aprender a diferenciar doutrina espírita de movimento espírita. O movimento é uma coisa, a doutrina é outra. Não é a mesma coisa é sovaco e axila. Isso é a mesma coisa. O movimento é constituído de pessoas e
instituições. Pessoas, e onde tem gente, tem problema. Tem ego, disputa, puxada de tapete fraternal. Não há fofoca, há comentário fraterno, que é diferente. O espírita não faz fofoca, ele faz comentário fraterno sobre o próximo, especialmente quando o próximo não estiver muito perto. Né? Ou ele adota o estilo Ariano Suassuna, que considerava que é terrível você falar mal de uma pessoa na frente dela, não custa nada você esperar ela virar as costas e você descarrega ele nas costas. É mais elegante, constrange menos quem fala e constrange menos quem recebe a crítica, né? Pelas costas, estilo Ariano Suassuna. Está na internet essa função dele, inclusive dada no Jô Soares. O movimento é constituído de pessoas, mas esse movimento tem como base uma doutrina, que, portanto, é constituída de pessoas adeptas à doutrina. Comentamos agora há pouco, né? A pandemia cessou. Não se fala mais de pandemia. Pode a gente usar outro movimento. Quando nós temos uma doença local, temos um surto. Se a doença se alastra por um estado, por um país, você tem uma epidemia. Se ela toma conta do mundo ou afeta o mundo, temos uma pandemia. São 3 etapas. A Covid hoje está praticamente na área do sul, pelo nosso país. Temos que avaliar. Na China pode estar ainda numa epidemia dentro da China. Mas no Brasil está como o sul. Está morrendo mais gente com dengue. E ontem saiu surto de tuberculose no país. Está matando gente. Tuberculose, doença do século XIX, voltou com força total, porque as pessoas estão abandonando o tratamento. Descobre? Começa, depois larga, quando os primeiros sintomas vão embora. Aí ela, quando volta muito mais forte, mais resistente às medicações. Então, por que o surto não foi declarado ainda surto? Talvez porque o investimento nas vacinas foi muito alto. E se declarar que não mais pandemia passou, essas vacinas ficam encalhadas. Então, o que está por trás disso aí é um jogo ideológico. Deu para entender? O jogo é econômico. Então, com o surto, afetou todo mundo. Todas as igrejas foram afetadas, todas as religiões. Nosso movimento foi afetado. Agora estamos vivendo no movimento espírita uma espécie de desertificação de trabalhadores. As casas reabriram, as que abriram, a maioria, e o trabalhador está em casa, aguardando a palestra mediúnica por via virtual. Corremos o risco, inclusive, até de começar a ter centros espíritas virtuais. Onde é seu centro espírita? Na web. Na web? Não tem sede, não tem CNPJ, não tem mais inscrição estadual. Ele está instalado na nuvem. E se chover, ele se derrama pela cidade. Cada gota leva uma parede do centro espírita. E a doutrinária? Tudo virtual. E a mediúnica? Virtual. Como assim? O médium da comunicação em casa e em outro bairro, o doutrinador, o facilitador, o psicoterapeuta atende. Sai espírito desse médium. Você não saiu que manda pro TikTok. Não sei se a doutrinação vai muito nesse clima, né? É um perigo. Aí, alguns trabalhadores não estão. Nós temos uma crise e para toda crise temos que ter uma resposta. O trabalhador não volta, treina outro. Ou alguém se julga insubstituível. Aí eu sou o passista naquela casa, sem mim aquele trabalho do passe não anda. Ele sempre só tem um orador, eu. Se eu não for, não tem doutrinário. Como diria Robin na Bate-Caverna, grande ingenuidade, Batman, achar que somos insubstituíveis. Ninguém é, todo mundo é descartável, passa e outros virão. Não fará o que eu faço, mas fará o que eu fazia, não do jeito que eu fazia, porque cada um é único. Então, começamos a
vê que essa ação transformadora passa por algumas variantes, passa por algumas premissas, já que se acreditamos que o mundo vai ser transformado e acreditamos no mundo regenerado, no mundo de regeneração, não achamos que isso vai ser um estalar de dedos ou a varinha de Harry Potter. Ela é ótima no cinema. E o sapo vira príncipe. Não funciona na vida real, varinhas. Em Hollywood funciona tudo. Anéis mágicos, precioso, né? A varinha. Mas na vida real, as transformações podem se dar. Tem transformações que se dão abruptas, elas são muito rápidas, impactantes. Terremoto, maremoto, um tsunami. No instante altera uma região. Passa um tornado, onde passou pelos Estados Unidos, no estado do Mississippi. 23 pessoas morreram, segundo o prefeito. Foi o local do epicentro do tornado, a cidade deixou de existir. Certamente será reconstruída, mas não será reconstruída como antes. Vai se pensar mais em prédios mais robustos, outra estrutura, para se levantar as casas. O tornado resolveu o problema rapidamente, ele limpou logo a cidade, ele riscou a cidade do mapa. Existem transformações, flagelos naturais. Há transformações que são imediatas. Elas nascem no início do século, então resultados no meados do século, no fim daquele século. O impacto é muito grande. A internet no mundo gerou um impacto muito grande, mas de 40 anos para cá. Porque ela começou entre os militares, depois eles viram que era uma boa haver uma comunicação entre eles, saiu para o mundo e hoje temos um grave problema que Leandro Carnal, em palestra que eu via na internet, comentava se utilizando de Zygmunt Bauman, um grande sociólogo polonês, sobre essas transformações líquidas, os relacionamentos líquidos, e Leandro Carnal, naquele café filosófico, sabe bem que era tudo que ele falou, era por 4 minutos e 15 segundos, abordava esse impacto de que estamos agora mergulhados em uma transformação perigosa, a solidão da internet, a sensação de empoderamento nas redes sociais. Eu posso xingar quem eu quiser, depois eu ligo meu perfil e o xingamento atinge quem quer, como se fosse terra de ninguém. Estamos começando a descobrir que não é bem uma terra de ninguém. Há marcos legais, há um IP, que é um endereço para onde você navega, você pode ser descoberto, já há punição, já há combate ao crime virtual. Então, nasceu como terra de ninguém, fazia o que eu queria, mas agora não dá mais, porque há métodos sofisticados de rastreamento. Há delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil, especialistas em crimes cibernéticos. Então, não é mais uma alternativa que esconda a impunidade do indivíduo, onde o indivíduo pode se esconder ali. Voltando só ao movimento espírita, então a ação propõe esse movimento, ele é feito por pessoas e também a doutrina que é espelhada em casas, em instituições que eu coloquei acima. Qual é o papel transformador das instituições espíritas? Instituições não transformam ninguém. Quem transforma são pessoas. Instituições são alvenaria, paredes, tijolos, portas. A igreja tem problema? A igreja católica? A igreja não tem problema, porque a igreja é uma instituição. Quem tem problema é quem está dentro da igreja. Padres, bispos, arcebispos. Semana passada saiu uma imagem de uma moça na internet dizendo que recebeu o dinheiro de um padre. Foi para fazer um programa com ele. Ela disse: eu acho que não é pecado, né? Ela apenas ajudou o padre a se desvencilhar um pouco pelo estado de tensão dele. Garota do programa. Pode ser mentira, pode ser verdade. Porque foi isso que o Leandro Carnal disse há pouco no texto que eu estava olhando dele. Estamos num mundo de que um volume muito grande de informação circula na rede mundial. Mas o que é mentira, o que é verdade? O que é fake news, o que é realidade? A gente não escapa. Viu o perigo disso aí. As informações a gente tem que antes conferir
porque estamos utilizando uma rede onde tem gente sensata, gente equilibrada, gente nobre, mas está cheio de vigaristas, de pessoas ensandecidas, de fanáticos, despejando tudo ali para convencer pessoas que têm pouca capacidade de análise, de senso crítico. E isso é perigoso. Então não vou me confiar muito nela, porque pode ser uma coisa duvidosa. Mas essa crise que a igreja está enfrentando nas mãos de Francisco, ele atingiu agora 10 anos de pontificado no mês de fevereiro. Deu um impulso dentro da igreja, mas está cheio de adversários dentro da igreja querendo arrancá-lo. Porque a ideia dele é renovar a igreja para devolver o frescor dela que ela tinha no passado. Mas ele encontrou muita gente que não deixa do jeito que está muito bem. Vai ser nas castas dos senhores de vermelho, a casta dos cardeais, de jeito nenhum. Nós somos a estrutura que sustenta o papado. Aí o Papa já todo adoentado, cheio de artrose nos quadris, a problemática de um pulmão já deficiente, desde os 25 anos de idade, andando de cadeira de roda, ele já não é um homem mais de tomar grande impulso. Talvez seja um Papa de transição, mas está passando por um momento difícil dele. Aí nós olhamos a casa espírita com o seu diferencial. Porque se estamos falando de espírita, estamos falando da doutrina que tem tríplice aspecto. Aí nós nos regozijamos pelo Espiritismo ter uma base de filosofia centrada no pensamento de Sócrates, portanto de questionamento, de sofismas. Nós temos uma base religiosa, sem os artificialismos das religiões tradicionais, não temos dogmas, abolimos sacramentos, não temos, etc. E nós temos uma base que nos confirma o que afirmamos: ciência, fatos que são investigados e confirmados. Ah, que beleza! Outras doutrinas têm sacerdócio, dízimo, né? Não temos dízimo. A pessoa se associa a uma instituição, é associado e não sócio, por causa da terminologia do Código Civil Brasileiro. Sócio é vinculado à instituição com identidade financeira, com busca de lucro. Associado às instituições nossas. Aí eu me proponho a pagar 20, 30, 40 reais, o quanto foi estipulado ou quanto eu quiser. Em algumas casas é livre a espórtula para manter. O indivíduo milita 30 anos, nunca mete a mão no bolso para ajudar a casa espírita na colheita. Nunca levou uma tiara de copinho para água magnetizada. 30 anos milita na casa espírita, usou sanitário não sei quantas vezes. Nunca se perguntou quem botou aquele papel higiênico, quem fez aquela limpeza, quem paga essa água, luz, telefone. Mas a casa nunca o abandonou, nem nunca lhe negou o atendimento. Virou trabalhador, virou dirigente ou simplesmente voluntário das atividades, mas nunca se preocupou com isso. E a casa sempre o assistindo. Alguém está mantendo. Como disse Creuza Lage, ex-presidente da FEB, almoços não são grátis. Na hora que eu vou para algum lugar, olha, o almoço é gratuito. Alguém comprou aquele feijão, aquele arroz, aquele gás, aquele pão, aquele pudim, aquela sobremesa. Alguém fez, alguém teve um custo. Eu cheguei ali, comi, bebi, vou para casa e não sei quem pagou. A questão é que nosso movimento começa a despertar consciência. É um movimento de libertação do estado torporoso de negação da realidade da vida. E é nisso que o Espiritismo causa um grande prejuízo às pessoas. Depois que eu conheci o Espiritismo, nunca mais eu pude pecar em paz. Não tive mais chance. Ou doutrina terrível, porque ela desperta a consciência. E ao despertar a consciência, eu me torno diferente.
Posso te continuar xingando Deus, o mundo? Pode. Só que a consciência vai dizer, mas para quê? Quer perder seu tempo só dizendo palavrão contra Deus, se conformando? Por que você não usa seu tempo para proferir alguma coisa que anime as outras pessoas? Uma frase de otimismo, fazer uma prece, dizer um discurso que levante o ânimo de quem está caído? Por que xingar? Se eu me jogo numa rede e coloco do lado Vinícius de Moraes, né? Ele está numa rede, está voando, uma cachaça de bolha, uma roxa morena, né? Está ali parado, a consciência está fazendo aí o quê? Descansando, e o Cristo trabalhando e feliz. Se levanta, resta de enchente, vai fazer alguma coisa. Não, essa doutrina é terrível, porque obriga a gente a trabalhar. Por isso os espíritas, os verdadeiros espíritas, como Kardec classifica em O Livro dos Médios, no capítulo 2, dos métodos, ele coloca que há pseudo-espíritas, ele coloca que há os verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, ele faz essa acepção, cristãos, espíritas, e ele coloca os espíritas exaltados. E tem essa classe, nosso movimento está cheio. Pessoas exaltadas, né? Acreditam em tudo. Se estão em reuniões mediúnicas, acreditam em todo espírito que se comunica. Dão credibilidade a todo tipo de guia. E vivem sempre desguiados. Porque toda hora estão seguindo falsos guias. Eu, olhando meus materiais de computador, peguei uma mensagem de 2018, final de 2018. É ali, mais ou menos em novembro, apareceu um sujeito na internet dizendo que o Brasil ia ser destruído por um tsunami. Vocês lembram? Sim. Um cidadão, meus guias falaram que entre 18 de dezembro e 26 de 2018, ao final do ano, vai haver um tsunami no Oceano Atlântico e as ondas virão e 7 capitais, todas litorâneas, serão destruídas. As 5 mais afetadas, Salvador, Recife, vão desaparecer. Florianópolis, Rio de Janeiro, com as outras 4, vão sobreviver. Vem aí o tsunami. Isso é que é joia. Eu gostei porque pelo menos tinha um guia sismológico, né? Porque a maioria das pessoas, quem é seu guia? Freira, padre ou médico? O que me levou a ver isso? Astronauta não morre, botânico não morre, agrônomo não morre. Eu não conheço ninguém. Quem é seu guia? É um agrônomo descarnado, uma bailarina do teatro Bolshoi. Esse povo não morre. Quem morre é padre, freire, médico. É uma ditadura dos guias. Só tem guia. Ninguém tem um guia comandante de submarino nuclear, de porta-aviões, militar. Não, o meu guia é um general do exército, almirante da marinha, brigadeiro da aeronáutica, coronel da PM. Esse povo só morre tudo com bravo, ou por 2 graus, ou 3 graus, se brincar até Carlinhos Bravo. Não, é pleno dele, era sismógrafo, né? Especialista em tsunami. Aí veio 24, Natal, veio dia 26, nada, o homem sumiu, não botou o nome esperto, não disse o nome quem era, não disse quem era o guia dele. Mas teve gente do movimento espírita que me ligou: Marcelo, o que é que você está achando? Eu não estou achando nada, eu só acho quando eu perco. Quando eu perco uma coisa, alguém viu minha dentadura aí? É minha. Eu perco, aí eu procuro. Mas não, ele mandou, vamos aguardar a destruição. Nós não acreditamos na imortalidade da alma. Se vier um tsunami, destrói Salvador, acaba tudo. Eu desencarno e vou para o além. Só meu corpo vai morrer. Se não tiver nada, esse homem está desmoralizado. E o guia dele não vale nada, ele está desguiado. Quanta gente eu tive que me perguntou se eu era verdadeiro ou não. Pessoas exaltadas, até no nosso movimento. Por quê? Por falta de conhecimento. Mas como é que esse povo vai fazer essa transformação do mundo? Desse jeito. Com que material Jesus vai poder contar a trabalhar? E aí eu tenho que voltar ao passado. Fazer um quadro à parte. Jesus, para trabalhar sua época, contou ele mesmo
Primeiro modelo. Estou considerando a época dele, estou considerando Moisés. Porque tudo de Jesus é antecipado. Ele preparou a humanidade para aquela mensagem, desde Moisés. Estou pegando dele. Ele mesmo vem. Ferramentas que ele usou. Fenômenos para impactar. Fenômenos para impactar. Falas, parábolas. Mas temos também exemplos. Ele deu exemplos. As ferramentas pedagógicas que ele contou para impactar o tempo em que viveu. Impactou a tal ponto que dividiu a história. Para nós no Ocidente a história é antes de Jesus, depois de Jesus. O Oriente tem outra estrutura de pensamento, porque onde Jesus não penetrou foi no Oriente. Mas no Ocidente temos AC e DC. Mas depois da crucificação dele, do retorno dele às regiões felizes, Jesus chamou, enquanto estava na terra, 12, mais 72, mais 500 da Galiléia, e para ninguém ficar em dúvida, ele foi buscar Paulo em Damasco. Então Cristo botou para quebrar 572, mais 10, 82, 574. 584 pessoas ele providenciou para irem pregar. Então ele formou discípulos. Todo mestre que não forma discípulos não merece ser chamado de mestre. Jesus formou continuadores. Os vasos eram os piores possíveis. O colegiado apostólico dele, 12, 10 eram pescadores, tudo analfabeto, andavam tudo armado, cada um uma lata de peixeira desse tamanho do lado. Vivia de peixe. Peixe tem que ser descamado mesmo, é na peixeira, mas eles usavam também para se defender. Pedro já se sabe que era um pavio curto, qualquer coisa Pedro explodia, tanto que cortou a orelha do soldado. Nem cortou logo a orelha. Jesus restituiu e disse a Pedro que com a lâmina fere, com a lâmina será ferida. Judas sonhava com o domínio político do mundo. Deu no que deu, rumou para o suicídio. Paulo, estamos radiofonizando a história de Paulo toda segunda-feira às 20 horas pelo canal da FEED, onde participamos com o Dr. André Luiz Peixinho, a psicóloga a doutora Nádia Matos e a professora Jamile Lima. Estamos radiofonizando a história de Paulo em capítulos. Já trabalhamos os 10 primeiros capítulos. Segunda-feira passada tivemos um revival, ou seja, uma releitura dos 10. Não vale a pena ver de novo de Paulo Estevão. E agora, segunda-feira, depois de amanhã, entramos nos 10 capítulos da segunda parte, onde a doutora Nádia será aquela que vai fazer a síntese. E depois entramos no colóquio, que dura 1 hora. Já temos aí 2.000 pessoas todas as noites de segunda-feira assistindo, porque a Mansão do Caminho resolveu transmitir pela sua TV esse material, esse programa que era exclusivamente da FEED. A Mansão absorveu e nos deu um público de 2.000 pessoas ao vivo, toda segunda-feira. Paulo, para qualquer um de nós, um perseguidor inclemente, mas Jesus vai buscá-lo às portas de Damasco, derruba o homem do camelo, converte o homem, cega o homem. Ele derrubou Jesus. Os métodos de Jesus são suaves. Derrubou o homem. Depois deixou o cego 3 dias. Os métodos de Jesus eles são bem terapêuticos, né? Quando ele quer mudar uma pessoa, ele bota para quebrar. Derruba do cavalo, fique de joelho para chorar, entre na cidade cego, 3 dias numa estalagem, com fome e sem beber água. Só me vendo o tempo todo naquele túnel, aquele homem caminhando. Aquela cena se repetindo direto, até fixar na memória íntima dele. Dali, vai como dizer, passar 3 anos meditando. Jesus lava o vaso imundo, podre que era Saulo, transforma ele em Paulo e manda ele pregar a mensagem aos não-judeus, tarefa que nenhum dos 12 iria fazer, se Paulo não quebrasse a tradição.
Aí ele vai para os gentios, os não-judeus, porque o grupo dos 12 só queria pregar o evangelho dentro da raça hebraica. Aí Jesus teve que buscar um alienígena, um fora do grupo, um não discípulo, para mandar ele para fora. A proposta de Paulo de transformação daqueles dias foram as viagens missionárias. Paulo foi viajar bastante e modificou muita gente com as epístolas. Se Paulo tivesse naqueles dias internet, ficava em Tarso, só era mandando Twitter, WhatsApp, e-mail, gente, tá, tudo. Não, o homem teve que caminhar, viajar de barco, pegar animais em alguns lugares, né? Camelo, você falava de cavalos naquela região, o camelo para viajar. Segundo historiadores, como Severino Celestino, na Paraíba, Paulo percorreu mais ou menos 25 mil quilômetros a pé. 25 mil quilômetros a pé, levando para as mais variadas regiões da época, inclusive a Espanha, esteve na Grécia, esteve em Roma e esteve na região que hoje seria a Iugoslávia, a Macedônia, levando a mensagem de Jesus. Além de pegar 2 anos de cadeia em uma cidade onde acusaram ele de envolvimento com uma moça. E na verdade foi a moça que queria se envolver com ele. A cidade jogou Paulo na cadeia depois de 30 bastonadas. 30 chicotadas nas costas, mais 2 anos de cadeia, depois o libertou. E no fim da vida ele era prisioneiro em Roma de Nero. Nero prendeu ele em prisão domiciliar. Ele só pode circular na cidade de Roma. Só não botou tornozeleira eletrônica porque não estava disponível na época. Senão Nero mandava botar tornozeleira eletrônica, e se sair da cidade, ele precisa saber. Aí o homem ficou aí até a sua decapitação por espada. Então foi assim que ele impactou o mundo. Mas como era um doutor da lei, se nota claramente no trabalho de Paulo de que ele misturou muito o pensamento cristão com o pensamento judaico, porque ele vem de uma base bem estruturada. Ele era doutor da lei e disso ele não conseguiu se safar. Muito do pensamento do Cristo ele misturou com a estrutura de Moisés para poder legar algum. Hoje a gente pode fazer essa separação do joio e do trigo. A epístola dele contra a mulher, que são terríveis, né? Frases dele, mas também o conflito dele não ter se casado com Abigail gerou um homem traumatizado, como diz Emmanuel no livro. Paulo foi um homem traumatizado até o final da vida pela não realização enquanto homem. Não se casou, não teve filhos, não constituiu família. Matou o ex-futuro cunhado e viu a noiva definhada de tuberculose pelo abandono dele, que gerou nele consciência de culpa. Estou fazendo terapia psicológica de Paulo. Está perdido mesmo, né? Mas ele gastou essa energia do conflito dele, transformou a energia, sublimou essa energia, fazendo o trabalho de se entregar ao Cristo. E foi se sublimando até reencontrar a turma no mundo espiritual. Abigail vai recebê-lo, Gesiel vai recebê-lo, Gamaliel foram os primeiros que vieram recebê-lo no além, e aí o amigo se recompõe. Allan Kardec se utiliza de livros e de experiências de natureza mediúnica para impactar o seu tempo. Experiências práticas, digamos assim, para impactar o seu tempo. E, conforme ele próprio diz na Revista Espírita de 1863, mês de dezembro, ele enfatiza que o movimento espírita, passaria por 6 etapas, né? Por 6 períodos. Teríamos o período da curiosidade. Esse período acabou? Não. Esse período se estende até hoje. Não é um período distante. Aqui eu estou colocando só para efeito didático. A curiosidade começou com o movimento de Hydesville, 1848, que não foi na Europa, foi nos Estados Unidos, das Irmãs Fox, e vai até o lançamento do Livro dos Espíritos, 1857. Aqui começa o período filosófico. Lançamento do Livro dos Espíritos,
ele gera o período filosófico. O período da curiosidade, até hoje, muita gente está vindo à casa espírita ainda basicamente movido por curiosidade. Conhecer oradores, conhecer o médium. Coloque um fenômeno mediúnico dentro de uma casa espírita, enche. Bote um médium de cura em top. Tanto que eu mostrei a Divaldo há um ano atrás, 2 gravuras, uma casa espírita, cura, aquela fila, quilômetro, 5 quilômetros de cura. Estudo, o homem parado na porta, esperando todo para se inscrever. Aí vai dizer, a realidade, a fila de cura. Agora o homem de estudo está lá aguardando alguém aparecer infeliz, perdido, desorientado, dizer, tem grupo aí de estudo, mas falou de estudo, muita gente dá logo coceira, erisipela, né? Dá problemas cardíacos, né? Dá sono, faz o grupo de estudo e dorme, prova que o expositor é estilo diazepam, né? Faz o aluno apagar, né? Então tá. O período filosófico é o período conhecido como a doutrina espírita. Terceiro período, ele falará que é o período das lutas. O espiritismo começa a incomodar. Esse período vai do Livro dos Espíritos até 9 de outubro de 1861, Auto de Fé de Barcelona. Os livros espíritas são queimados na Espanha. Período das lutas. Tão curioso que o bispo que mandou queimar, Dom Antônio Paulo e Termes, bispo de Barcelona, confisca os livros, 300, manda tocar fogo, foi o último auto de fé. 1 ano e meio depois, 1 ano e meio, morre. Allan Kardec evoca ele na Sociedade Espírita de Paris. Kardec encarnado, 1862 para 63. Kardec fica sabendo que o bispo morreu, evoca ele na Sociedade Espírita de Paris. O bispo se comunica, dizendo que agora não é mais bispo, é uma alma perdida no além, que agora entendia o que era o espiritismo e se lastimava de ter feito uma perseguição tão cruel, tocando fogo nos livros. Kardec atende e diz a ele que vai orar por ele. Ele só dá essa comunicação, está na Revista Espírita. Some, reencarna no Brasil, na segunda metade do século XX, torna-se padre, é designado para a paróquia de Uberaba, torna-se amigo de Chico Xavier, Padre Sebastião Carmelita, faz a assinatura de reformador, é um padre que recebe a revista Reformador. No dia que a revista deixou de chegar, porque era o pai dele que fazia a assinatura, o padre manda uma carta para a federação dizendo, mas eu deixei de receber as revistas. A federação responde, é que o assinante era seu pai. Como seu pai não pagou mais a assinatura, a gente cortou. Não, se o problema é esse, ele mandou cheques. E a federação restaurou a assinatura. Só que o presidente na época, Francisco Thyssen, mandou perguntar a Paulo Vieira, a Dona Ivone e ao Chico. Um padre lendo Reformador, temos aí Satanás pregando quaresma. Literalmente. Aí os 3 médicos que sabiam a verdaderidade, é porque ele é o bispo de Barcelona, do Alto de Fé. Um homem espírita, de ideias espíritas, aplicava passe, usava fonte viva nos sermões da igreja, atendia o povo na casa paroquial e quando percebeu que o problema é obsessivo, ele disse, olha, não há tratamento para você aqui, porque se eu fizer a igreja me expulsa, mas procure Chico Xavier, lá no Grupo Espírita da Prece, vá para lá que o Chico já é para lá. Até o dia que entrou em conflito. E eu lendo a biografia desse padre, Sebastião Carmelita foi ao Chico e disse, vou sair da igreja e migrar, entrar no espiritismo. O que é que os amigos fazem? Emmanuel e Bezerra de Menezes estavam na hora. E Chico disse, olha, Emmanuel e Dr. Bezerra estão aqui e os dois votam contra. Não queremos você no espiritismo. Mas por quê? Porque se você ficar aí dentro da igreja com nossas ideias, você vai ser muito mais útil. Se você vier para cá, você é mais útil. Aqui você vai pensar como a gente pensa. Mas se você ficar dentro da igreja com nossas ideias, você vai ajudar muito mais. Porque seu lugar é aí. Fique aí. E ele ficou até 1978, quando desencarnou. Já bem idoso, prestigiado pelos seus paroquianos. Período de luta, se combateu a doutrina espírita, porque Hegel afirmou de que toda ideia nova na Terra,
transformadora, ela enfrenta 3 momentos. Quando a ideia nova chega na Terra, a ideia nova chegou na Terra, todo mundo vê a ideia, mas não liga. A ideia passa despercebida. Ninguém liga para aquela coisa nova que chegou. Segundo movimento da nova ideia, ela começa a fazer adeptos, começa a incomodar o status quo. Ela começa a incomodar os que tinham outros sistemas. Então ela começa a ser combatida. Aquela ideia não é boa, veio para tirar a nossa zona de conforto. Combatam-na. Aí começam os ataques de todos os tipos. Estamos vendo aí quantas lideranças do movimento espírita pós-pandemia sob ataque das sombras do mundo espiritual e na Terra, onde muitas pessoas se converteram em marionetes, em agentes manipulados por essas sombras, tentar desmoralizar o movimento espírita. Então nós temos ataque, inclusive, de fogo amigo, fogo interno, é de gente do próprio movimento. O ataque. No terceiro momento, a ideia que chegou à Terra vinga, pega e substitui a ideia antiga. Isso vai se dar quando? Aí nós tivemos que ler, vou voltar aqui, nós temos que ler o Livro dos Espíritos nas questões 798 a 803. O Espiritismo vai marcar a época na história da humanidade? Vai. Está assinalado que ele tem que marcar mesmo. Mas vai vencer como? Destruindo o materialismo. Vai destruindo a matéria. Matéria é uma coisa, objeto, e o materialismo é uma cultura. O Espiritismo tem que destruir o materialismo, que André Luiz Peixinho prefere até uma expressão mais suave, transcender, superar o materialismo. Isso o materialismo não, ele já deu o que tinha de dar. Agora nós temos que transcender, superar, daí virá a ação transformadora. A ação de transformar o mundo e as ideias. O mundo será transformado por pessoas melhores, por pessoas que estão modificadas. Então, a tarefa do Espiritismo, que será feita pelos espíritas, pelos trabalhadores, é muito grande, porque até em nós as ideias ainda são difíceis de aceitar. Hoje são 25, né? 15 dias atrás, dia 10. Dia 10 era uma sexta-feira. Deixe-me voltar. Sexta, quinta, dia 9, quarta, dia 8, terça, dia 7. Recebo um telefonema do interior. Minha irmã sentiu uma dor, foi medicada e não está se sentindo bem. Estou monitorando ela, só tenho essa irmã. Quarta-feira, a dor piora. Uma médica passa lá em casa, a nora dela, examina ela e vê que o quadro é grave. Encaminha ela para o hospital. Toma radiografia do abdômen, septicemia, infecção generalizada. Então, naquela quarta-feira, minha irmã, de manhã, já estava com o diagnóstico. 2 da tarde, estava no UTI. Meia-noite, estava entubada. Em espaço, assim, de 10, 12 horas, ela gravitou da sala vermelha para o entubamento. Meia-noite, estava entubada, sedada. Quinta, eu me desloquei para lá. Fui logo para a cidade, nossa, terra natal, e cheguei às 7h20 da noite. Às 8h30 já estava no hospital. Ela completamente sedada, tomando 7 ou 8 medicamentos e com ventilação mecânica. Entrei na UTI. Olhei o quadro dela, gravíssimo, segundo os médicos, gravíssimo, com probabilidade iminente de óbito a qualquer momento. Apliquei paz. Percebi os espíritos já desligando ela. Então, não tinha mais dúvida nenhuma. Quando eu vi os espíritos mexendo nos chakras dela, para fazer o desligamento dela, remoção, eu saí dali às 8h30, depois de aplicar o passe, facilitar o desligamento dela, já saí dali com a convicção. 5 da manhã, o clássico telefonema do hospital da Unimed. A Unimed solicita a presença de familiares. Para bom entendedor, não precisa dizer mais nada. 5 da manhã, foi o dia que eu tive a mensagem da benfeitora. Eu estava no quarto para psicografar e ela disse: nada de escrever hoje não, hoje é sustentar a família, vai dar suporte a seus sobrinhos. Fui para o hospital, ela foi a óbito às 20 para as 5 da manhã. Pronto.
No mesmo dia, às 17 horas, corpo sepultado. O que é que sustenta a gente? É a doutrina. É nesse momento que eu tive a exata consciência de que nós temos que avançar para outros estágios, e há momentos em que o teórico da doutrina, o teórico, estuda-se filosofia, observa-se livros de religião, como Emmanuel, o material de ciência, como Viana de Carvalho, Herculano Pires, os grandes estudiosos do fenômeno espírita do século XIX, Lobo de Emaia, Bozano, Charles Richer, William Crookes, materiais extraordinários científicos, mas é um momento que a tua morte bate dentro de casa. Em 40 horas, entre uma dor, minha irmã estava enterrada, o corpo dela. Já está no mundo espiritual, aos 65 anos de idade, e uma grande vontade de viver. Então é a doutrina que sustenta, que ampara, garantindo que a vida continua, não é crença, é certeza. Que o Espiritismo não é doutrina de crença, é doutrina de entendimento. O espírita não crê, o espírita sabe. E o que é pior, ele sabe que sabe, para não restar dúvida. O outro crê. Por exemplo, conversava, né? A Casa Espírita parou sua atividade presencial por quase 3 anos. A pandemia matou 700 mil pessoas no Brasil. Contabilizado, pode até ter sido mais. 710, 20. Muita gente morreu e nem sabe que morreu de Covid. 700, a casa fechou, fomos forçados a ir para o virtual. Agora está havendo uma dificuldade de voltar para o presencial. Para o presencial. Muita gente nesse período aí ficou à deriva, deixou de acreditar no próprio Espiritismo, migrou para onde? O Candomblé, o Ramessiano, voltou para a Igreja Católica. Eu conheço gente que está nas igrejas evangélicas. Eram espíritas? Não, elas estavam espíritas. Militaram no movimento, mas nunca aderiram. Uma coisa é entrar no Espiritismo. Todo mundo pode entrar no Espiritismo, mas o Espiritismo não entra em todo mundo, porque a pessoa cria bloqueio, milita no movimento. Ela está tudo em movimento. Teve workshop, eu vou. Teve congresso, eu vou. Semana espírita, quermesse, eu vou bazar, faço qualquer movimento, evangelho, está ali, mas bateu os testemunhos da vida, a pessoa tira o braço para seguir. Não aguenta, porque ela entrou no movimento, mas a doutrina, que não é o movimento, não entrou nela. A pessoa não entendeu, não aprofundou estudos, não começou a vasculhar o interior, fazer um ressignificado de valores pessoais, alterações de pensamento, incorporação agora de certezas no lugar de crenças, e tirando as crenças e botando certezas absolutas, certezas inamovíveis da continuidade da vida, da imortalidade da alma. Aí nos preparou. Naturalmente, quando veio o vendaval, e o vendaval vem aí para sacudir, como diz Emmanuel numa página que eu li muito antiga, nós não podemos ter receio de abalar as nossas verdades. Abalar. Se as minhas colunas forem de isopor, primeiro vento elas caem. Se forem de concreto, elas resistem. É saber em que é que eu estou montado, qual tipo de coluna. Depois das lutas veio o período religioso, que é o período que o Espiritismo vem para o Brasil, e aqui nossa doutrina está eminentemente enraizada no pensamento religioso. Nós não temos pesquisa científica no Brasil, raríssima. E os filósofos que o Brasil tinha, praticamente já desencarnaram quase todos. Herculano, temos aqui o que mais aí, o Deolinda Amorim, Carlos Bernardo Loureiro, grandes vultos da filosofia espírita já partiram. Hoje está se produzindo material doutrinário, material do romance, né? E muita gente diabético mental, lê muito romance, fica diabético mental, porque não consegue ler mais nada. Quando toca com André Luiz, como um Leon Denis, um Herculano que pega indigestão, vomita, dá crises, né? Que não consegue digerir uma obra mais consistente
Aí fica sempre nas páginas curtas. Gente que Chico Xavier teve presente, recebeu uma mulher, o fato é verídico, né? Chico Xavier recebeu uma mulher cujos 2 filhos tinham sido assassinados. Então a mulher estava destruída como mãe. Chico abraçou, chorou com ela e disse que não tinha lágrimas, não tinha palavras para consolá-la, porque a dor dela era imensurável. Chico, depois do abraço, chorava junto com uma pessoa, foi aos amigos lá e pediu um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Pegou a caneta dele, fez uma bela dedicatória e deu a mulher e disse: olha, eu não tenho nada para lhe dar. Qualquer palavra minha é pobre diante de sua dor. Esse livro consola. Leve e leia o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A mulher levou. 30 dias depois a mulher voltou e estava na fila. O Chico atendendo. E o Chico, que não esquecia ninguém, olhou. Seu Walker Batista. Aquela mulher que vai querer. Não lembro, não, Chico, você atende tanta gente. E a mulher veio na frente de todo mundo. E aí, Chico, você lembra de mim? Mãe, eu lembro, você esteve aqui, aquela dor terrível, um mês atrás, ele até me deu o Evangelho. E aí, o que você achou do livro? Ah, é lindo, Chico. Mas quanta consolação encontrei naquele livro que você me deu, autografou. Li. É lindo porque no final eles se casam e são felizes para sempre. Esse capítulo eu não tenho no meu em casa. Eu já procurei, não achei esse capítulo. Quando eles se casam e são felizes para sempre. Aí o Chico comentou, disse: o povo se engana, Walker, né? Recebe o livro, leva, nem a orelha do livro lê. Nem a orelha, mas na cabeça, o corpo todo do livro, né? Então você tem essa questão. Aí você tem o religioso, aqui você tem a fase intermediária. Segundo Allan Kardec, ele não deu nome a essa fase, disse que ela ganharia. E aqui você tem a regeneração social. Então o movimento, algum desses períodos aqui ainda está em pleno vigor. A Casa Espírita, gente curiosa, tem algumas pessoas filosofando, pouquíssimas. Ainda tem lutas agora internas e externas. Há lutas no movimento, há lutas vindo de fora, mas está arrefecendo. Você tem um forte sentimento religioso na doutrina espírita. Muita gente ainda migrou de outras doutrinas para o espiritismo, mas não abandonou a estrutura de onde veio, a plataforma, que está insegura. Tem gente que está frequentando 3 religiões ao mesmo tempo. Vai para uma igreja, 7 horas da manhã católica, e assiste a missa. 8, 8 e meia, assiste um culto batista. 10 horas está na Federação do Pelourinho para assistir a palestra de domingo às 10 horas. Então ele se segura em Francisco, em Martinho Lutero e em Kardec. Porque se um falhar, o outro sabe. O problema é você se segurar em qualquer um. Eu quero é suporte, é boia na hora que cair no mar. Eu não quero saber a marca da boia. Então, mãe e menino do cantor me agarram também. Né? Massarrado, Taniguchi, me agarram também. Eu quero é estar um bocado. Essa pessoa tem religião? Não. Ela é conveniência. Eu me agarro qualquer um que me garanta a salvação. Então a pessoa é o último livro que lê. Eu li Marcelo Rosa, sou católico. Li o Dalai Lama, sou budista. Li Marx, sou comunista. Li Kardec, sou espírita. O que é que a pessoa é? O último livro que lê. Então a pessoa não tem opinião. Quem tem opinião lê tudo, mas tem seus próprios conceitos. Se argamassa, se argumenta, se fundamenta bem, mas sabe exatamente o que pensa, o que quer, o que gosta. Não é Maria, vai com as outras, que não tem a opinião de nada. A opinião é o último livro. A fase intermediária, mas nós estamos visando essa daqui, que é para encerrar, que é como é que a doutrina espírita vai fazer a transformação do mundo a partir da transformação pessoal. A transformação que eu quero no mundo tem que ser a transformação minha. Então muita gente, no dia do velório de minha irmã, que movimentou muito a cidade, só de coroa de flores a gente recebeu 38. Ela era muito conhecida, fazia muitas obras sociais, a prefeita mandou rota de maio, lá em maçonaria, as paróquias, teve 2 missas. 11 horas da manhã o padre celebrou, amicíssimo dela,
E às 5 da tarde, antes do corpo ser fechado no caixão, outro padre veio e celebrou missa também. E agora a missa de 7º dia lotou tanto a pequena igrejinha de Santo Antônio, que era a paróquia que ela frequentava, que a rua teve que ser interditada para as pessoas assistirem a missa no meio da rua, porque a igreja não suportou a dimensão. Era muito querida pelos amigos da igreja católica, e o pessoal me olhava lá, eu estava transitando, conversando com, mas você não derrama uma lágrima, você não chora, você não sabe como é que eu estou por dentro. Porque depois de minha mãe, essa minha única irmã era a pessoa que tinha maior afeto, a maior afetividade, o maior vínculo era com ela. Nós éramos carne e unha. Ela do dia 30 de outubro, eu do dia 3 de novembro. Então, nós dois éramos de escorpião. E a gente nunca se bateu, porque sabe que o veneno de escorpião não afeta o outro. A gente nunca se mordeu, nunca se ferrou. Nós éramos carne e unha. Eu não esperava que ela partisse em 40 horas, devorada por uma bactéria, até hoje desconhecida dos médicos. Para mim, você não sabe, mas eu estou por dentro. Agora eu estou me apoiando na doutrina, que diz que ela está viva. Eu dou ao corpo dela, a embalagem que ela usou na terra, o devido carinho, o devido cuidado, daqui a pouco o sepultamento. Mas não dou à embalagem qualquer importância a mais que não deva dar à essência, que é ela também no além. Está dormindo, já despertou, está entrando em contato com as afeições que antecederam, de surpresa em surpresa, mas a embalagem foi sepultada, a embalagem foi embora, aí a pessoa se silenciou. Porque velório é uma mirante da psicologia coletiva. É no velório que você vê como cada um se comporta. Eu transitava no local do velório, no SAF, Serviço de Atendimento Funerário, e observava pessoas ali contando piadas políticas e dando risada. Fui num grupo lá que estava conversando sobre os problemas da cidade. Fui num grupo lá que estava discutindo desemprego, os problemas de família. Encontrar uma pessoa orando foi tão difícil. Mas na hora que o padre chegava, aí as pessoas faziam o censo social, a convenção, né? As mãos aqui, aquele ar assim meio abestalhado, né? Olhando assim para o alto, aquela coisa, ou desce para olhar para o chão, tudo postura postiças, né? Porque minutos antes estava lá na gargalhada, lá fora, a dor aqui de um marido, de 3 filhos, de amigos que se debulharam em lágrimas. Tudo isso é um mirante que eu fico olhando. Como nós somos ainda casca, a casquinha por fora, por dentro, a gente não adota muita postura. Então, é o povo entrando nas religiões, e elas são cheias de profetentes, mas as doutrinas não conseguem penetrar, porque as pessoas criam bloqueios imensos. Por isso a mudança social, que é a transformação virá. Mas, para encerrar, há algum tempo atrás, em jornadas que fiz pelo Brasil, encontrei companheiros que pregavam na tribuna, chegaram a dizer isso. Emmanuel teria afirmado que a Terra será considerada regenerada em 2057. Emmanuel. Agora, o texto que ele disse isso, ninguém apresenta. A prova. O texto de Emmanuel está aqui, Emmanuel afirmando. Talvez um comentário que Chico tenha feito e que tenha usado Emmanuel como suporte. Aí quando houve o debate, ainda bem que houve o debate naquele encontro, e eu estava na mesa, e a pessoa jogou a pergunta para provocar os incendiários, né? Pergunta para todos os oradores que estão na mesa: vai ser ou não vai ser? Quem já tinha falado, garantiu que vai ser. Chegou a minha mesa, joguei a ducha de água fria. Eu disse: eu gostaria de ver o texto em que Emmanuel disse isso pelo Chico. Porque, como sou advogado, eu lido com prova. Tem a prova, o texto, o livro, o manuscrito? Não tem. Então é uma frase que Chico colocou. Se foi Chico, nem sempre pode ser Emmanuel. Tomar cuidado, porque Chico tinha suas próprias opiniões. Chico, quando deixou Pedro Leopoldo, em Uberaba, ele militava numa casa, foi militar em outra, a saída de Chico foi de ruptura. E Chico bateu na mesa, deu murro na mesa, dizendo que estavam centralizando na figura dele, e tinha que centralizar na figura da doutrina espírita. Chico abandonou aquela casa X, fundou uma casa Y e foi para lá, bem mais simples. Então o Chico tinha os rompantes dele também quando afetava ele. Ele é humano como qualquer um. A gente pode ter uma raiva espírita também.
e uma explosão evangélica, faz parte do jogo, né? Negar essa realidade é querer se sublimar antes da hora. Aí ele disse, é preciso ver isso essa semana, falou novamente isso. Agora, nós estamos aqui em 2012, 13, o episódio se deu quase 10 anos atrás. Vocês acham que o Talibã vai acabar daqui para 2057? Será que um país que mata 60 mil pessoas no trânsito, nosso país, mata 60 mil pessoas no trânsito, vai diminuir a cada ano, com 100 milhões de veículos na rua? O Brasil tem 215 milhões de habitantes, mas nós temos 100 milhões de automóveis na rua. Não, é do Detran. Só em Salvador, a cada mês, entram 700 veículos novos em circulação. Mas as ruas não são de elástico. Não dá para pegar a rua e puxar para elas ficarem maior. Então vai chegar um momento que todo mundo tem carro. Cadê o seu? Está na garagem. Tem 2 anos que eu não tive. Por quê? Porque não tem como andar. Mas eu tenho um carro. Obrigado. Você tem carro, não pode andar. Porque não tem mais rua para andar. Todo mundo tem carro. Tudo facilitado. Então, aí eu coloquei, o pai ficou meio com raiva. Aí você deu uma rasteira assim, delicada. Ele disse, eu não compartilho muito dessa ideia de que em 2057, provavelmente ainda vou estar na Terra, daqui a 20, menos de 30 anos, a Terra vai estar um paraíso. O leão vai estar pastando com o alce, com o veado e com a gazela. Leão é carnívoro, meu filho. Bota uma gazela do lado dele, ele encosta e crau. Devora a bichinha, é o instinto dele. Não dá para sair. Em 57, o mundo vai estar, pode estar um pouco melhor. Mas nós estaremos ainda sob ameaça de bombas atômicas, de ditadores, de ditaduras. Desculpe, eu estou antenado com o mundo. Não estou nessa maionese que você está embarcando, não. O companheiro foi embora irritado comigo. Eu tenho que dizer a ele que não está obrigado. Respeito ele, mas não concordo com a ideia. Eis, portanto, uma síntese para demonstrar que esse mundo regenerado que Joana de Ângeles acredita está diante de nós. O desafio é fazê-lo a partir de nós. Portanto, que cada um cumpra com seu dever, dê conta de sua tarefa, faça o melhor que estiver ao seu alcance e procure ver como está indo periodicamente seu processo de mudança interior. O que a gente chamava reforma, mudança, cada um vai fazendo sem atropelamento. O mundo espiritual não tem pressa, nem exige que a gente durma de um jeito, durma bandido e acorde santo. Não é a noite que nos altera, são os atos que vão nos alterando dia a dia. Amanhã escorrega, levanta-se, tenta de novo, fica de pé e vai tentando. Assim, vamos, pouco a pouco, atingindo a meta. Fecho o cabelinho com um koan indiano. Um rei saiu de sua terra para conhecer a vastidão de seu império. Seu império era tão grande que o rei não tinha noção do tamanho. Mandou preparar sua carruagem atapetada de joias, de tapetes caríssimos, a melhor parelha de cavalos, botou seus melhores lanceiros, entrou na carruagem, toca todo vapor. Para onde? Para o norte. Se mandou. O dia todo a carruagem correndo, aqueles corcéis, estavam suados. No fim da tarde, o rei parou numa encruzilhada. O rei está numa encruzilhada. Ele parou a carruagem bem no meio. Onde estamos? Em terras tuas, majestade. Até aqui é meu? É. Mas que lugar é esse? Não sei, porque estamos tão longe do palácio que nem sabemos onde é que nós estamos. Lá vem um lavrador. Um lavrador, inchado aqui, vindo do ofício dele, indo para casa descansar. Quando viu a carruagem do rei, o rei saiu, o lavrador se curvou. Majestade, quanta honra! Você pode me dar uma informação? Quantos o senhor queira? Se eu seguir para o norte, eu chego em Nova Delhi, a capital? Não sei não, meu amigo. Se eu regressar aqui para o sul, eu chego em Bangalore, a terra dos perfumes, dos incensos? Também não sei não, meu amigo. Amigo, se eu for para leste, eu chego a Jaipur, a terra dos sábios? Também não sei não, meu amigo.
Se eu for para oeste, eu chego a Calcutá, a terra da caridade, dos aflitos. Também não sei não, meu rei. O rei se irritou. Olhou para o povo do lavrador. O senhor também não sabe de nada, né? É verdade, meu rei. Mas não é eu que estou perdido.